No Vale do Paraíba Fluminense de 1869, entre os cafezais que cobrem as montanhas como um mar verde, 5 estacas de madeira se erguem no terreiro principal da fazenda Boa Esperança. No topo de cada uma, um aviso sombrio para todos os senhores da região. A resistência escrava havia encontrado uma nova forma. Joaquim Angola, líder dos cativos, havia organizado a rebelião mais audaciosa da história imperial brasileira. Em uma única madrugada, 5 feitores cruéis pagaram com a vida por décadas de torturas. Esta não é apenas uma história de vingança, mas o relato de como a dignidade humana pode florescer mesmo nas condições mais adversas da escravidão. Antes de começar, quero mandar um salve a pedido de Zinei Fernandes Piracicaba, para Jaire Abreu de Portugal, Magali Martins e para Jaime de Limeira. Obrigado a vocês e a todos por acompanhar nossas histórias. Deixe nos comentários um salve que no próximo vídeo mandarei. A fazenda Boa Esperança estendia-se por milhares de braças no Vale do Paraíba Fluminense, região que concentrava as maiores plantações de café do Império. Propriedade do coronel Antônio Ferreira há 3 gerações. Era conhecida tanto por sua prosperidade quanto por sua crueldade extrema. Os 5 feitores que comandavam os 300 escravos da fazenda haviam transformado o local numa verdadeira casa de horrores. José Carrasco, o feitor-mor, era famoso por castigar escravos de forma brutal por infrações menores. Manuel Correia controlava as senzalas com punho de ferro, enquanto Pedro Machado supervisionava os cafezais, aplicando castigos desproporcionais. Antônio Silva comandava a Casa Grande com crueldade refinada, e João Pereira controlava os trabalhos noturnos através do terror constante. Entre todos os cativos da fazenda, nenhum despertava mais respeito que Joaquim Angola. Nascido na própria propriedade há 35 anos, filho de escravos trazidos diretamente da África, havia se tornado líder natural dos outros cativos através de sua sabedoria, coragem e conhecimento das tradições ancestrais. Joaquim possuía uma característica rara: sabia ler e escrever, habilidade adquirida secretamente através de um padre abolicionista que visitava a região. Esse conhecimento o transformara no porta-voz silencioso das injustiças sofridas pelos escravos da fazenda. Sua posição especial lhe dava acesso a informações que outros cativos não possuíam, e ele usava essa vantagem para proteger e orientar seus companheiros de cativeiro. A transformação de Joaquim de líder respeitado para revolucionário começou numa manhã de março de 1869. Presenciou uma cena que mudaria para sempre sua visão sobre resistência e justiça. Pequena Maria, escrava de apenas 14 anos, havia derrubado acidentalmente uma gamela de grãos de café durante a seleção. O castigo aplicado por José Carrasco foi desproporcional. 50 açoites em praça pública, seguidos de 3 dias no tronco sob sol escaldante. A menina não resistiu ao 3º dia. Joaquim preparou pessoalmente o corpo para o sepultamento, enquanto outros escravos choravam silenciosamente no cemitério improvisado nos fundos da propriedade. Naquele momento, algo definitivo aconteceu em sua mente. Durante as semanas seguintes, Joaquim começou a observar meticulosamente as rotinas dos 5 feitores. Estudava seus horários, hábitos, pontos fracos e momentos de vulnerabilidade. Não planejava apenas uma vingança impulsiva, mas uma ação coordenada que enviaria uma mensagem clara a todos os senhores da região. O líder escravo possuía conhecimentos únicos que o diferenciavam dos outros cativos. Entendia sobre ervas medicinais e venenos, habilidades transmitidas secretamente por sua mãe antes de sua morte. Conhecia também estratégias de guerra africanas, histórias contadas pelos mais velhos sobre as grandes batalhas em sua terra natal. Mais importante, Joaquim compreendeu que uma rebelião isolada seria facilmente sufocada pelas autoridades.
Era preciso criar um símbolo que inspirasse outros escravos e aterrorizasse os opressores em todo o Vale do Paraíba. O sacrifício da pequena Maria não seria em vão. Seria o estopim de uma revolução. Pessoal, se vocês estão sentindo a tensão desta história real tanto quanto eu, deixem aquele like para fortalecer o canal. Esta saga de resistência e coragem precisa chegar a mais pessoas. E se ainda não se inscreveram, cliquem no sininho agora. Vocês não vão querer perder o desfecho desta rebelião que mudou a história do Vale do Paraíba para sempre. O plano de Joaquim começou a tomar forma durante as noites de abril. Usando seu conhecimento da escrita, começou a documentar secretamente todos os crimes cometidos pelos 5 feitores, criando uma espécie de arquivo da brutalidade que reinava na fazenda Boa Esperança. A escolha dos cúmplices foi meticulosa. Joaquim selecionou apenas aqueles que tinham motivos pessoais profundos para desejar o fim do regime de terror. Primeiro foi Tomé Benguela, homem de 40 anos que havia perdido esposa e 2 filhos em castigos aplicados pelos feitores. Sua força física era lendária entre os escravos. A segunda escolhida foi Esperança Mina, mulher de 32 anos que havia sofrido violências terríveis nas mãos dos feitores. Apesar dos traumas, mantinha uma determinação férrea e conhecimentos sobre plantas medicinais que seriam úteis para o plano. O terceiro cúmplice foi Benedito Cabinda, de 28 anos, que havia tentado fugir 3 vezes e sido recapturado. Como punição, Pedro Machado havia mandado cortar 2 dedos de sua mão esquerda. Benedito vivia obcecado com a ideia de vingança. O quarto e último conspirador foi Feliciano Nagô, jovem de 25 anos que havia presenciado a tortura fatal de seu irmão mais novo pelas mãos de Antônio Silva. O trauma o havia transformado numa pessoa silenciosa, mas Joaquim reconheceu nele a mesma sede de justiça que sentia. As reuniões aconteciam sempre durante as madrugadas, numa antiga senzala abandonada nos fundos da propriedade. Joaquim havia escolhido esse local porque os feitores jamais se aventuravam lá, considerando-o amaldiçoado devido às mortes que ocorreram no passado. Durante essas reuniões noturnas, Joaquim detalhou meticulosamente cada aspecto da operação. O objetivo não era apenas eliminar os 5 feitores, mas criar um símbolo que ecoasse por todo o império. A execução seria pública e simbólica. A data escolhida foi 13 de maio de 1869, data que mais tarde se tornaria histórica por outros motivos. Joaquim queria que a rebelião acontecesse num domingo, quando os feitores estariam mais relaxados após uma semana de bebedeira. O método seria rápido e eficiente. Cada conspirador ficaria responsável por um feitor específico, usando facões afiados secretamente durante semanas. Joaquim reservou para si José Carrasco, o feitor-mor e maior símbolo da opressão na fazenda. Mas o aspecto mais audacioso do plano era o que aconteceria após as execuções. Os corpos não seriam escondidos. Ao contrário, seriam expostos no terreiro principal como aviso para outros opressores da região. Era uma declaração de guerra contra todo o sistema escravocrata. Cada conspirador recebeu funções específicas. Tomé cuidaria de eliminar Manuel Correia durante sua ronda matinal. Esperança se encarregaria de Pedro Machado quando ele fosse verificar os cafezais. Benedito enfrentaria Antônio Silva no momento em que saísse da Casa Grande. Feliciano eliminaria João Pereira durante a troca de turno da vigilância noturna. A sincronização seria crucial. Todos os ataques deveriam acontecer simultaneamente, impedindo que qualquer feitor pudesse alertar os outros ou buscar ajuda. Joaquim havia calculado que teriam apenas 15 minutos entre o primeiro ataque e a possível chegada de reforços. Era um plano arriscado, mas perfeito em sua simplicidade.
Gente, comentem aí de onde vocês estão assistindo. Quero saber se essa história de resistência está chegando em todo o Brasil. E já aproveitam para se inscrever no canal. Histórias como essa precisam ser lembradas e compartilhadas para que nunca se repitam os horrores da escravidão. Na véspera de 13 de maio, a tensão na Fazenda Boa Esperança era palpável, embora apenas os 5 conspiradores compreendessem seu verdadeiro significado. Joaquim reuniu seus companheiros pela última vez na senzala abandonada, sob a luz fraca de uma vela feita com sebo de boi. Amanhã, ao amanhecer, disse Joaquim com voz baixa, mas carregada de determinação, nossa vida de sofrimento chegará ao fim. Ou seremos livres, ou morreremos como pessoas livres. Mas os feitores que torturaram nosso povo não verão outro pôr do sol. Cada conspirador jurou novamente que cumpriria sua parte, mesmo que custasse a própria vida. Todos sabiam que não havia volta. A partir do primeiro golpe desferido, estariam comprometidos com uma vingança que os levaria à liberdade ou à morte. Joaquim realizou então uma cerimônia que havia aprendido com os mais velhos. Usando ervas africanas e cinzas sagradas, cada conspirador fez uma marca na testa dos outros, selando um pacto que os unia não apenas na vingança, mas na eternidade. Durante toda a madrugada, os 5 homens afiaram secretamente suas armas improvisadas. Joaquim havia conseguido um facão usado para cortar cana, que passou horas afiando numa pedra até que a lâmina ficasse como navalha. Os outros usaram ferramentas de trabalho transformadas em instrumentos de justiça. As primeiras luzes do dia 13 de maio começaram a aparecer no horizonte. Era domingo, como planejado. Os feitores ainda dormiam em suas casas, sem suspeitar que acordariam para o último dia de suas vidas. A Fazenda Boa Esperança estava prestes a se transformar no palco da rebelião mais organizada da história da escravidão no Vale do Paraíba. O amanhecer de 13 de maio de 1869 trouxe consigo o ar fresco das montanhas do Vale do Paraíba. Joaquim acordou antes do primeiro canto do galo, como havia planejado. Pela primeira vez em sua vida adulta, não sentiu o peso da escravidão nos ombros. Hoje seria o dia da libertação. Às 5 horas da manhã, os 5 conspiradores se posicionaram estrategicamente pela fazenda. Cada um conhecia perfeitamente a rotina de sua vítima designada. Anos de observação silenciosa finalmente serviriam a um propósito maior. José Carrasco, o feitor mor, sempre fazia sua primeira ronda às 6 horas, verificando se os escravos estavam acordados e prontos para o trabalho. Joaquim o esperava escondido atrás do tronco de uma jaqueira centenária, no caminho que o feitor sempre percorria. Quando Carrasco apareceu, ainda sonolento e mal-humorado como sempre, Joaquim emergiu das sombras com a rapidez de um felino. "Bom dia, senhor José", disse calmamente. "Chegou sua hora de prestar contas." O feitor não teve tempo de reagir. O facão de Joaquim foi certeiro e rápido. Em poucos segundos, José Carrasco estava no chão, e sua vida de crueldades havia chegado ao fim. Simultaneamente, nos outros pontos da fazenda, os demais conspiradores executavam suas partes do plano com precisão militar. Tomé enfrentou Manuel Correia perto das senzalas. Esperança surpreendeu Pedro Machado nos cafezais. Benedito confrontou Antônio Silva na porta da Casa Grande. Feliciano eliminou João Pereira durante a troca de turno. Em exatos 15 minutos, conforme calculado por Joaquim, os 5 feitores que haviam aterrorizado a Fazenda Boa Esperança por décadas estavam mortos. A primeira fase do plano havia sido executada com perfeição. Pessoal, comentem aí apenas "história" se vocês estão sentindo a intensidade desta saga real. E não esqueçam de se inscrever no canal. Ainda tem muito mais desta rebelião épica para contar. A parte mais audaciosa do plano de Joaquim começou após as execuções.
Enquanto outros escravos observavam com uma mistura de terror e admiração, os 5 conspiradores carregaram os corpos dos feitores para o terreiro principal da fazenda. Ali, seguindo instruções detalhadas que Joaquim havia planejado durante semanas, construíram 5 estacas altas de madeira. Era um trabalho que exigia habilidade e força, mas todos os conspiradores possuíam experiência em carpintaria e construção. Não é vingança, explicou Joaquim aos outros escravos que se reuniam cautelosamente no terreiro. É justiça. E é uma mensagem para todos os senhores desta região. O tempo da opressão está acabando. As cabeças dos 5 feitores foram cuidadosamente posicionadas no topo das estacas, criando uma visão que seria lembrada por décadas. Mas Joaquim não parou aí. Usando suas habilidades de escrita, preparou 5 cartazes que foram pregados nas estacas. Cada cartaz listava os crimes específicos cometidos pelo feitor correspondente. José Carrasco, responsável pela morte de 23 escravos por castigos desproporcionais. Manuel Correia estuprou 15 mulheres escravas. Pedro Machado mutilou 8 escravos por tentativas de fuga. E assim por diante. Era a primeira vez na história da escravidão brasileira que os crimes dos opressores eram documentados e expostos publicamente pelas próprias vítimas. Joaquim havia transformado uma vingança em um julgamento público póstumo. O trabalho foi concluído ao meio-dia. Sob o sol escaldante do Vale do Paraíba, as 5 estacas se erguiam como torres de justiça, visíveis de qualquer ponto da fazenda. A mensagem era clara e aterrorizante para qualquer senhor de escravos que a visse. A notícia da rebelião se espalhou pelo Vale do Paraíba com a velocidade de um incêndio. O primeiro a descobrir as estacas foi um comerciante que vinha negociar café com o coronel Antônio Ferreira. O homem ficou tão aterrorizado com a visão que desmaiou antes mesmo de conseguir gritar. Quando finalmente conseguiu se recompor, o comerciante montou em seu cavalo e cavalgou desesperadamente até a cidade mais próxima, gritando para todos que quisessem ouvir. Rebelião na fazenda Boa Esperança. Os escravos mataram todos os feitores. O delegado da região, Coronel Batista Moreira, reuniu rapidamente uma força de 50 homens armados e partiu em direção à fazenda. Mas quando chegaram ao terreiro principal e viram as 5 estacas com seus macabros troféus, até os soldados mais experientes sentiram um calafrio na espinha. Isso não é uma simples rebelião, murmurou o delegado para seu tenente. É uma declaração de guerra. Esses negros nos estão desafiando abertamente. Mas quando tentaram encontrar os responsáveis, descobriram que Joaquim e seus 4 companheiros haviam desaparecido. Junto com eles, outros 50 escravos da fazenda também sumiram durante a confusão, levando ferramentas, provisões e até algumas armas que conseguiram roubar. O coronel Antônio Ferreira, quando finalmente chegou à fazenda vindo de uma viagem ao Rio de Janeiro, encontrou sua propriedade em estado de caos total. Seus feitores mortos, dezenas de escravos fugidos e uma mensagem que gelou seu sangue. A todos os senhores de escravos do Vale do Paraíba, seus crimes foram julgados. A justiça chegou. Joaquim Angola e os guerreiros da liberdade. A assinatura havia sido deixada pregada na porta da Casa Grande, escrita na caligrafia perfeita que Joaquim havia aprendido secretamente. Pessoal, uma pergunta sincera. Vocês já passaram por alguma situação de injustiça que fizeram vocês sentirem a mesma revolta que Joaquim? Às vezes, a vida nos coloca em situações onde temos que escolher entre aceitar a opressão ou lutar por dignidade. Comentem suas experiências. E se ainda não se inscreveram no canal, cliquem agora. Histórias de resistência como essa nos ensinam muito sobre coragem. A reação das autoridades imperiais foi imediata e brutal. O presidente da província do Rio de Janeiro enviou tropas especializadas em capturar escravos fugidos, comandadas pelo temido capitão Teodoro Sampaio.
conhecido por sua crueldade contra rebeldes. Mas encontrar Joaquim e seus seguidores nas montanhas do Vale do Paraíba se revelou uma tarefa muito mais difícil do que esperavam. O líder rebelde havia escolhido cuidadosamente o terreno para sua fuga. Uma região montanhosa, cheia de cavernas e trilhas conhecidas apenas pelos escravos, que trabalhavam na colheita do café. Durante as primeiras semanas da perseguição, as tropas imperiais sofreram várias emboscadas. Joaquim havia organizado seus seguidores como um exército guerrilheiro, usando táticas que combinavam conhecimentos africanos de guerra com a experiência prática do terreno brasileiro. A cada emboscada bem-sucedida, mais escravos de outras fazendas se juntavam ao grupo. Em pouco tempo, Joaquim comandava mais de 200 homens e mulheres decididos a morrer lutando pela liberdade. Mas o aspecto mais impressionante da rebelião era como a história se espalhava e se transformava. Escravos de todo o Vale do Paraíba começaram a contar versões cada vez mais fantásticas dos feitos de Joaquim Angola. Diziam que ele podia aparecer e desaparecer como um fantasma, que seu facão nunca errava o alvo, que ele era protegido pelos ancestrais africanos e que as 5 cabeças nas estacas continuavam falando durante a noite, profetizando o fim da escravidão. A lenda crescia a cada dia. Joaquim Angola chegou. Tornara-se uma expressão de esperança sussurrada nas senzalas de todo o império. Para os escravos, representava a possibilidade de resistência. Para os senhores, simbolizava o terror de uma insurreição geral. A rebelião de Joaquim Angola havia se tornado um problema nacional. O próprio imperador Dom Pedro II recebeu relatórios detalhados sobre os acontecimentos no Vale do Paraíba, e a pressão dos fazendeiros para uma solução definitiva crescia a cada dia. O ministro da Guerra enviou um batalhão completo de 500 soldados para a região, comandados pelo coronel Maximiliano Torres, veterano das campanhas no Paraguai. Sua missão era clara: capturar Joaquim Angola vivo ou morto, mas acabar definitivamente com a rebelião. Torres trouxe consigo uma estratégia diferente. Ao invés de perseguir diretamente os rebeldes nas montanhas, decidiu cortar seus suprimentos e apoio popular. Ordenou a concentração de todos os escravos da região em campos vigiados, impedindo que fornecessem informações ou mantimentos aos fugitivos. A tática funcionou parcialmente. Privado de seu sistema de apoio, o grupo de Joaquim começou a sofrer com a falta de comida e munições. Mas o líder rebelde respondeu com uma estratégia ainda mais audaciosa. Começou a atacar diretamente fazendas isoladas, liberando escravos e capturando provisões. Durante essas investidas, Joaquim sempre deixava sua assinatura característica: cartazes listando os crimes dos senhores e feitores, escritos em sua caligrafia perfeita. Era como se ele fosse um juiz itinerante, julgando e executando sentenças contra os opressores. Em agosto de 1869, 3 meses após a rebelião inicial, Joaquim já havia atacado 12 fazendas diferentes. Em cada uma, libertou dezenas de escravos e eliminou feitores cruéis. Sua fama havia se espalhado por 3 províncias, inspirando revoltas menores em Minas Gerais e São Paulo. O terror entre os fazendeiros era tão grande que muitos começaram a abandonar suas propriedades, fugindo para as cidades ou mesmo para a Europa. Galera, comentem aí o nome do nosso personagem principal, se vocês estão torcendo por ele. E aproveitem para se inscrever no canal se ainda não fizeram isso. Vocês não vão querer perder o que acontece no final desta saga épica. O fim de Joaquim Angola chegou através de uma traição que ele jamais esperava. Entre os escravos que havia libertado recentemente estava Sebastião Crioulo, um homem que secretamente havia feito um acordo com as autoridades imperiais.
Sebastião havia sido prometido não apenas a liberdade, mas também uma quantia em dinheiro e terras próprias, em troca de informações sobre o paradeiro exato de Joaquim. A tentação foi maior que a lealdade aos companheiros de luta. Em setembro de 1869, Sebastião levou uma informação crucial ao coronel Torres. Joaquim e seus principais lugartenentes estariam reunidos numa caverna específica da Serra da Mantiqueira, planejando um ataque à maior fazenda da região. Na madrugada de 15 de setembro, 300 soldados cercaram completamente a área da caverna. Pela primeira vez desde o início da rebelião, Joaquim não tinha rota de fuga. Estava encurralado com apenas seus 4 companheiros originais, Tomé, Esperança, Benedito e Feliciano. Quando percebeu a situação, Joaquim não demonstrou desespero. Aos 35 anos, após 4 meses como fugitivo, havia se transformado num guerreiro endurecido. Seus cabelos estavam grisalhos prematuramente, seu corpo magro pelas privações, mas seus olhos mantinham a mesma determinação feroz que brilhara na manhã em que eliminou os 5 feitores. "Companheiros", disse ele calmamente para os outros 4. "Chegou nossa hora de partir. Prefiro morrer livre aqui nas montanhas do que viver escravo em qualquer senzala." Os 5 últimos rebeldes se posicionaram na entrada da caverna, de costas para o abismo, formando uma linha de resistência final. Joaquim empunhava o mesmo facão ensanguentado que havia usado para eliminar José Carrasco. O coronel Torres gritou uma última proposta de rendição. "Joaquim Angola, você está cercado. Renda-se e garanto que terá morte rápida. Continue resistindo e será executado lentamente na praça pública do Rio de Janeiro." A resposta de Joaquim ecoou pelas montanhas da Mantiqueira. "Negro que já provou a liberdade, jamais volta a ser escravo. Venham buscar nossas cabeças se conseguirem." O combate final durou exatos 30 minutos, mas foi de uma intensidade que impressionou até os soldados veteranos das guerras no Paraguai. Joaquim lutou como um possesso, seu facão ceifando soldados com a mesma precisão com que havia eliminado os feitores cruéis meses antes. Tomé e Benedito cobriam os flancos direito e esquerdo, usando facões e foices como extensões de seus próprios corpos. Esperança e Feliciano controlavam a retaguarda, formando um círculo de resistência que custou caro às tropas imperiais. Mas a desproporção numérica era impossível de superar. Tomé foi o primeiro a cair, atingido por múltiplos tiros de mosquete simultaneamente. Benedito resistiu mais alguns minutos antes de ser derrubado por uma baioneta no peito. Esperança lutou até o fim, protegendo Joaquim como havia prometido fazer. Feliciano foi o penúltimo a morrer, caindo aos pés de seu líder com um sorriso nos lábios, sabendo que havia cumprido seu juramento de lealdade. Joaquim, agora sozinho, continuou lutando com uma fúria que parecia sobrenatural. Mesmo ferido por várias balas, continuava avançando contra os soldados, como se a própria morte recuasse diante de sua determinação. O tiro fatal veio de longe, disparado por um atirador de elite posicionado numa árvore distante. Joaquim caiu de joelhos, mas mesmo assim tentou levantar o facão uma última vez. "Liberdade", sussurrou com os últimos fôlegos. "Liberdade para todos os meus irmãos negros." Em 15 de setembro de 1869, morreu Joaquim Angola, o homem que havia aterrorizado senhores de escravos de 3 províncias e inspirado cativos de todo o Brasil a sonhar com a resistência. Mas sua morte física foi apenas o início de sua imortalidade. As ordens do coronel Torres eram claras. O corpo de Joaquim deveria ser esquartejado e as partes espalhadas por diferentes fazendas como advertência aos escravos rebeldes. Mas quando os soldados tentaram cortar o cadáver, descobriram algo que os deixou perturbados. O facão de Joaquim parecia soldado à sua mão direita. Por mais que tentassem, não conseguiam separar a arma do punho do morto.
Era como se mesmo na morte ele se recusasse a soltar o instrumento de sua justiça. O fenômeno foi interpretado como sinal sobrenatural pelos escravos de toda a região. Joaquim não morreu, sussurravam nas senzalas. Ele apenas mudou de forma. Agora é o próprio espírito da liberdade. As autoridades, temendo que o corpo se transformasse em relíquia sagrada, decidiram queimá-lo em praça pública no Rio de Janeiro. Mas mesmo as chamas pareciam relutantes em consumir os restos do líder rebelde. Testemunhas juraram ter visto a silhueta de Joaquim se levantando das chamas antes de desaparecer nas montanhas distantes, como se seu espírito retornasse ao local onde havia lutado e morrido livre. Nos anos que se seguiram, estranhos fenômenos começaram a ser relatados em todo o Vale do Paraíba. Na data de 13 de maio de cada ano, moradores juravam ouvir o som de facões sendo afiados, ecoando das ruínas da fazenda Boa Esperança. Escravos de outras regiões começaram a relatar visões de um homem negro alto carregando um facão, que aparecia nos momentos de maior desespero para dar força e coragem. Sempre no dia 13 de maio, sempre com a mesma mensagem: a liberdade chegará. Em 13 de maio de 1888, exatos 19 anos após a rebelião de Joaquim Angola, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo definitivamente a escravidão no Brasil. Para muitos ex-escravos, não foi coincidência que a liberdade chegasse na mesma data da Grande Rebelião. Durante as comemorações da abolição, grupos de ex-escravos peregrinaram até as ruínas da fazenda Boa Esperança para agradecer a Joaquim pela coragem que havia inspirado décadas de resistência. Depositavam oferendas no local onde haviam sido erguidas as 5 estacas, flores, cachaça, facões e ferramentas de trabalho. O local se tornou um santuário não oficial, onde gerações de descendentes de escravos vinham buscar força para enfrentar as injustiças que persistiram mesmo após a abolição. Durante décadas, até bem entrado o século XX, era comum ver grupos reunidos nas ruínas no dia 13 de maio, cantando em dialetos africanos e evocando o nome de Joaquim Angola. A lenda cresceu e se espalhou por todo o Brasil. Em cada região ganhou características locais, mas sempre mantendo os elementos centrais. Um líder escravo que preferiu a morte à submissão, que vingou séculos de opressão numa manhã sangrenta e que continua inspirando a luta por justiça mesmo depois de morto. Hoje, mais de 150 anos após a rebelião de 1869, historiadores ainda debatem se Joaquim Angola realmente existiu ou se foi uma lenda criada coletivamente pelos escravos brasileiros. Mas para os descendentes dos cativos do Vale do Paraíba, essa discussão é irrelevante. Joaquim existe, dizem os mais velhos da região, porque a necessidade de justiça existe. Enquanto houver opressão, haverá Joaquim Angola empunhando seu facão. As ruínas da fazenda Boa Esperança ainda podem ser visitadas hoje. Entre as pedras cobertas de musgo, uma placa moderna resume a história. Aqui viveram e morreram centenas de escravos. Aqui nasceu Joaquim Angola, que transformou o sofrimento em justiça e o facão em símbolo de libertação. Todo ano, na data de 13 de maio, flores frescas aparecem misteriosamente sobre as ruínas. Ninguém sabe quem as coloca ali, mas todos sabem o que significam. A memória de Joaquim está viva e sua luta continua ecoando através dos séculos. O homem que ergueu 5 cabeças em estacas numa manhã de maio tornou-se muito mais que um rebelde. Tornou-se um símbolo eterno de que a dignidade humana, mesmo quando pisoteada por séculos, sempre encontra uma forma de se manifestar. E em cada injustiça enfrentada por pessoas negras no Brasil, em cada momento de desespero onde parece não haver saída, ecoa ainda a promessa de Joaquim Angola: a liberdade chegará. Pessoal, se essa história de resistência e coragem tocou o coração de vocês como tocou o meu, compartilhem este vídeo.
A memória de heróis como Joaquim Angola precisa chegar a mais pessoas. E se inscrevam no canal para acompanhar as próximas histórias. Ainda temos muito mais relatos épicos da resistência brasileira para contar. A história não pode ser esquecida, e vocês são fundamentais para mantê-la viva. A história de Joaquim Angola e a rebelião das 5 estacas, embora baseada em elementos reais da resistência escrava no Brasil imperial, representa mais que um relato factual. É um símbolo poderoso da luta contra a opressão e da busca por dignidade humana. O Vale do Paraíba Fluminense foi realmente cenário de inúmeras revoltas e atos de resistência durante o século XIX. O período escolhido, 1869, marca um momento crucial, quando as pressões pela abolição se intensificavam e os conflitos entre senhores e escravos se tornavam mais frequentes. A figura de Joaquim Angola encarna a experiência de milhares de líderes escravos que, ao longo de 3 séculos, organizaram resistências, fugas e rebeliões contra o sistema escravocrata. Sua história, embora dramatizada, reflete a realidade de homens e mulheres que preferiram morrer lutando a viver na submissão. Mais que uma narrativa de vingança, esta é uma história sobre justiça, resistência e a capacidade humana de transformar sofrimento em ação transformadora. A memória destes heróis anônimos da resistência negra deve ser preservada como parte fundamental da nossa história nacional.